Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Reinaldo já está online, tudo certinho. Vamos começando, então. Doutora Maria Luísa, seja bem-vinda. Vamos iniciar. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Luísa Barros Freitas. Estou fazendo fellow de cirurgia refrativa e ceratocone pela Santa Casa de Belo Horizonte e fiquei responsável pelo tema, em que pergunta: tomografia de córnea é indispensável na avaliação da cirurgia refrativa? Além disso, eu vou falar um pouco também sobre OCT de córnea e mapa epitelial. Então, para aumentar a taxa de sucesso das cirurgias refrativas e reduzir, consequentemente, a incidência de ectasia pós-operatória, é necessária a investigação pré-operatória abrangente. E neles devem incluir exame biomicroscópico, refrações seriadas, revisões de índices topográficos e tomográficos relevantes. Nessa aula, eu vou abordar principalmente os índices tomográficos. A tomografia da córnea e do segmento anterior, diferentemente que citado na aula passada pelo Dr. Rafael, a topografia permite avaliar a face anterior e posterior da córnea, mapa paquimétrico, dados da cama anterior. E esses dados são importantes para a seleção de candidatos, planejamento e acompanhamento de todos os tipos de cirurgia refrativa. Temos vários tipos e sistemas de tomografia da córnea disponíveis comercialmente. Dentre eles, temos o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, em que as marcas principais, a Visante e Optiview. Tem o sistema Scheimpflug, que os principais são o Obscan, o Pentacam e o Galilei. E o terceiro é a ultrassonografia de alta frequência, que uma das marcas é o Artemis. Dentro desses sistemas, os principais, como eu disse anteriormente, é o Obscan, mostrado e evidenciado na figura à esquerda, onde tem o sistema associado com o disco plácido, o Pentacam, que também tem um sistema e uma câmara rotacional que vai fazer a rotação de 360 graus, demonstrado na figura à direita e acima, e o Galilei, mostrada a figura inferior à direita, onde tem duas câmaras que vai fazer uma rotação de 180 graus. Primeiramente, iremos falar sobre a tomografia Orbiscan. Ele foi introduzido comercialmente em meados de 1995 e ele é baseado no escaneamento em fenda com a projeção de 40 fendas com ângulos de Scheimpflug de 40 graus. Também temos o modelo de Orbiscan 2, onde incorporou o disco de plácido para a face anterior da córnea. Essa imagem inferior mostra, detecta a lâmpada de fenda, fazendo cortes em verticais para gerar a imagem do Orbiscan. Há outro tipo de tomografia, bem conhecido e bastante utilizado, é o Pentacam. Ele foi introduzido comercialmente em meados de 2002. Ele utiliza a tecnologia Scheimpflug, onde tem grande profundidade de foco alcançada através da câmara rotacional giratória sobre o mesmo eixo de 360 graus. Além desta câmara, o Pentacam integra uma segunda câmara frontal, cujas funções são controlar a fixação e compensar o alinhamento. Aqui mostra o Pentacam, onde esta câmera aqui vai ficar girando 360 graus. Além disso, o Pentacam permite realizar uma imagem tridimensional, fornecendo dados da superfície anterior e posterior da córnea e a face anterior da íris e do cristalino, identificado nessa bela imagem aqui. A face anterior, posterior da córnea, a íris e o cristalino. Então, na tomografia do Pentacam, nós temos os 4 mapas refrativos principais. É o mapa de curvatura axial e sagital. Ele é um mapa semelhante da topografia. A diferença é que na topografia a gente usa o disco plácido. Aí é por uma conta matemática em que realiza este mapa aqui.
tem o mapa paquimétrico e o mapa de elevação anterior e posterior. Neste mapa, evidencia-se um caso de ceratocone assimétrico no lado direito, mostrando uma curvatura aqui em vermelho inferior. Novamente, mostrando os 4 mapas refrativos, o da curvatura anterior, o da elevação anterior, da elevação posterior e do mapa paquimétrico. Eu vou explicar como funciona esses mapas de elevação anterior e posterior logo. Inicialmente, esse box à esquerda, primeiro a gente tem a identificação do paciente, onde tem o nome, o ID, a data de nascimento, a data da realização do exame. A primeira caixinha aqui mostra sobre os valores do primeiro mapa de curvatura. Tem o K1, que é o eixo mais plano, o K2, que é o eixo mais curvo, o K médio, que é a média do K1 sobre o K2, o astigmatismo, que é a diferença do K2 em relação ao K1. Lembrando que o valor de K1 é inversamente proporcional ao valor do raio. A mesma coisa em relação à córnea anterior, faz a relação da córnea posterior, todos os parâmetros, K1, K2, K médio e o astigmatismo também. Posteriormente, eu irei falar sobre esse valor Q aqui, que ele é bastante importante para identificar também identificar as ectasias. Sobre o mapa paquimétrico, nós temos alguns valores para avaliar. Dentre eles, temos 4. O centro da pupila, em que é identificado por uma cruz, o ápice, o ponto mais fino e o K máximo. Todos esses 4 parâmetros a gente vai comparar com o ápice. Você vai ver que na segunda coluna, sempre ele vai estar identificado com 0. Então, como que a gente vai fazer essa relação? Relação do centro da pupila em relação ao ápice tem uma distância de 0,21. O ponto mais fino em relação ao ápice é uma distância de 0,40. E o K máximo em relação ao ápice é uma distância de 0,07. Esses valores são importantes para a gente avaliar sinais de uma ectasia, ou seja, sinais frutos de um ceratocone. Então, como surge o mapa de elevação? A gente tem uma esfera de referência, e essa esfera de referência se chama de Best Fit Sphere. Como que ela é identificada aqui? Eu coloquei uma imagem em que você tem uma linha preta que vai fazer o formato da córnea, e uma linha pontilhada em que vai identificar essa esfera de referência. Então, todas as curvaturas acima dessa esfera de referência, que a gente chama de Best Fit Sphere, vai estar em vermelho. E em vermelho significa cores quentes, que é a região mais plana. E abaixo dessa esfera são cores frias, que são mais curvas. Vamos aqui para a identificação do mapa de elevação. O mapa de elevação demonstra aqui cores azuis, ou seja, cores frias, que significa região mais curva. E na região aqui da periferia são regiões mais planas. É importante diferenciar essas cores com as cores da topografia, até mesmo as cores da curvatura anterior, que na topografia, a região mais curva, elas são cores quentes, que é vermelho, enquanto o mapa de elevação são cores frias, que demonstra essa região mais curva da córnea. Então, tem que diferenciar mapa de elevação e mapa de curvatura anterior, até mesmo a topografia. O que é o Q de coeficiente que eu falei
citei ele lá atrás. É um indicador do nível de asfericidade da córnea. O que é esse indicador? Valores negativos indicam que a córnea esférica prolada. O que é uma córnea prolada? É uma maior curvatura no centro em relação à periferia. Eu vi vários artigos, livros, cada um fala menos 0,23, menos 0,24. Então, eu peguei esses valores de média aí, que é menos 0,23 com um desvio de 0,08. Então, o valor de normalidade aí é 0,15 a 0,31. E valores positivos indicam uma córnea esférica oblada. Coloquei uma imagem aí para demonstrar o que é um Q positivo, o que é normal, o que é negativo, o que é normal, que a esfera ela é prolada, ou seja, a córnea ela é prolada, ou seja, o centro é mais curvo que a periferia, e um Q muito negativo. Então, o Q positivo significa que realizou um laser, uma cirurgia refrativa miópica. Uma córnea normal, que ela a normalidade dela ela é prolada, que é um Q menos 0,24 aproximadamente, e um Q muito negativo é uma córnea que foi submetida a uma avaliação hipermetrópica, ou até mesmo um ceratocone. Dentro do Pentacam, nós temos um display, e esse display é chamado Belin-Ambrosio. Esse display é uma valiosa ferramenta para o screening pré-operatório do pacientes candidatos à cirurgia refrativa. E qual o objetivo desse display? É identificar uma ectasia frustra e pacientes com maior risco de evoluir com ectasia após a cirurgia refrativa. Ou seja, vai aumentar a sensibilidade para a detecção de ceratocone frustro ou subclínico. Este display ele vai avaliar vários parâmetros. Dentro deles, temos a elevação anterior e posterior do ponto mais fino, mudança da elevação anterior e posterior, espessura da córnea do ponto mais fino, localização do ponto mais fino, progressão paquimétrica, espessura relacional de Ambrosio e o K máximo. Dentro desse display, a gente tem que, como eu expliquei como forma a elevação, a gente tem dois tipos de esferas. A esfera que é a convencional, a padrão, a tradicional, que é a esfera que eu chamei de best fit sphere, que tem a zona óptica de 9 milímetros, e tem a esfera otimizada. O que é essa esfera otimizada? Que algumas literaturas falam até esfera melhorada. É a esfera padrão, que é a zona óptica de 9 milímetros, excluindo uma esfera de 3 a 4 milímetros no ponto mais fino. E para que faz isso, essa diferença da esfera padrão com a esfera otimizada? Para aumentar evidências de casos de ceratocone. Aqui, nos mapas superiores, quanto a elevação anterior e elevação posterior estão normal, de acordo com a esfera de referência. Aqui, nos mapas centrais aqui, tanto na elevação anterior, é da esfera otimizada. Então, faz a diferença dessa esfera de referência com a esfera otimizada, em que na elevação anterior não identificamos sinais de ectasias e na elevação posterior identificamos uma região central aqui de ectasia. O valor de referência na elevação anterior, valor normal é menor que menos 5, valor de suspeita da ectasia é entre 5 e 7, e o valor maior que 7 é da ectasia. O posterior, valor normal é menos 12, valor de suspeita entre 12 e 16, e caso de ectasia maior que 16. Então, concluindo, esses mapas de elevação anterior e posterior são gerados a partir de esferas de referência diferente, é aquele que eu disse, que é a esfera de referência, que é o best fit sphere, e a esfera otimizada, a esfera melhorada.
Córneas normais, pouca diferença entre os mapas, e córneas com ectasia, como eu disse lá na elevação posterior, teve alteração, um aumento significativo da elevação. Além disso, nesse display, a gente tem a análise pacmétrica, que vai ilustrar a espessura corneana em diversas zonas em relação ao ápice. É apresentada uma curva que corresponde ao comportamento dessa espessura do centro à periferia. Ou seja, o centro é mais fino que a periferia, ou seja, tem uma distribuição centrífuga. Cores frias é mais espesso na periferia. Cores quentes, vermelho, é mais fino no centro, demonstrado nessa imagem aqui, à esquerda inferior. Além disso, a gente tem gráficos pacmétricos. O que são esses gráficos pacmétricos? São dois. O primeiro, identificado à direita superior, é um gráfico, um perfil espacial da espessura da córnea, em que o eixo X é a distância em relação ao ponto mais fino da córnea, e o eixo Y é a espessura corneana. A córnea, de acordo que vai afastando, vai tornando mais espessa. A mesma coisa em relação ao segundo gráfico, que é o inferior, que é a distância do ponto mais fino no eixo X e o percentual da espessura corneana no eixo Y. Também vai reduzindo aqui. O que manifesta quando tem uma ectasia? É quando ocorre uma quebra, um desvio desse eixo aqui, ó, do vermelhinho. A queda é normal, como mostrado aqui no gráfico. Havendo essa queda, normal. Se houve esse cruzamento, aí manifesta alguma ectasia. Então, quando a córnea é proporcionalmente fina, ela mantém o mesmo padrão de progressão, manifestado aqui, ó. Linha vermelha, está tendo a queda, mas não está tendo esse desvio aqui. E se a córnea tem um afinamento localizado, ocorre uma queda brusca da espessura. Então, o perfil espacial da espessura da córnea, tendência da curva vermelha subir para córneas finas e descer para as córneas grossas. E o gráfico do aumento percentual da espessura, tendência da curva vermelha descer para as córneas finas e subir para as córneas grossas. Além disso, no display Belin-Ambrosio, temos esse gráfico aqui que analisa os 5Ds. Quais são esses 5Ds? O DF, que é de elevação anterior, o DB, que é de elevação posterior, o DP, que é de progressão pacmétrica, o DT, de pacmetria mais fina, e o DA, que é o DART, que é o deslocamento do ponto mais fino em relação ao ápice. E o que significa somente o D? É a probabilidade da existência de ceratocone. E qual é o valor de referência? Quando é suspeito, é de 1,6 a 2,6. E de ectasia, maior ou igual a 2,6. Além desses gráficos que eu demonstrei, o de pacmetria, a gente tem os valores numéricos. E os principais valores numéricos, a gente tem que avaliar a pacmetria no ponto mais fino, que eu disse anteriormente, ela é marcada por essa bolinha aqui sem estar preenchida. Os índices de progressão, mínimo, médio e máximo. Como que a gente vê é importante esses índices de progressão? Para a gente identificar o eixo de progressão maior, menor e médio. O ART máximo, em que é a relação da pacmetria mais fina dividido para progressão pacmétrica pacmétrica máxima. Aqui a gente identifica uma progressão mais lenta e aqui uma progressão mais rápida, demonstrado nessa imagem aqui. Os valores que eu achei do ART máximo
Vi valor de 339, 349, mas o que eu mais vi foi esse daqui, pelas minhas referências. Arte máximo menor que 339, valores alterados. E um índice de progressão médio normal menor que 1,2 e o alterado maior ou igual a 1,2 já suspeita da ectasia. Então, a conclusão dessa análise do Belin Ambrosio. Analisamos dados quantitativos que comparam nosso paciente com um padrão populacional em diversos parâmetros. Mostra o quanto o paciente em questão desvia em relação à média. Em relação agora à tomografia de Galilei, também tem os displays, o principal é esse Refract Report, onde podemos observar também mapas refrativos, como o do Pentacam, curvatura axial e sagital, mapa paquimétrico e elevação anterior e posterior. Lá no Pentacam, a gente tem um coeficiente Q. Aqui o coeficiente de esfericidade é representado pelo E ao quadrado e trata-se de um valor que representa o formato corneano e a relação da curvatura em região central e periférica. Então, quando a córnea está oblada, quando faz uma cirurgia ou tem uma cicatriz, esse E ao quadrado é valor negativo, enquanto lá no Pentacam é valor positivo. E se a córnea é prolada, ou seja, suspeita de ceratocone, em que o centro é mais curvo que a periferia, aqui os valores serão positivos. No Galilei, a mesma coisa, temos os mapas refrativos, e aqui demonstra um E ao quadrado, à direita aqui, de 0,43, ou seja, valor positivo, em que mostra que a córnea está prolada. No Galilei, um dos mapas que podemos incluir é o Elevation BFTA, é um mapa de elevação que funciona da mesma forma similar que estamos habituados no Pentacam, porém, ao invés de utilizar uma esfera que a gente usou, o Best Fit Sphere, aqui utiliza uma esfera tórica e asférica, o que aumenta a sensibilidade e a especificidade para a detecção do ceratocone e da ectasia fusta. Além disso, o Galilei usa esse display do Santiago, em que é identificado que é o PTA, o percentual de tecido alterado, que é um importante parâmetro utilizado como fator de risco de ectasia pós-LASIK. E como a gente calcula esse percentual de tecido alterado? É a relação de espessura do flap mais a profundidade de ablação programada, de acordo com a metropia do paciente, dividido com a espessura corneana central, ou o ponto mais fino. Vou dar um exemplo agora. Como que a gente vai fazer o cálculo desse PTA na cirurgia refrativa, né? O paciente tem uma espessura corneana de 520 micra, com um flap de 125 micra e a profundidade de ablação de 90. Então, 125 mais 90 dividido com a espessura corneana dá um valor de 41%. Só que um valor de 41% é considerado risco para o desenvolvimento de ectasia pós-LASIK. Então, valor de referência do PTA maior que 40 tem um risco de desenvolver essa ectasia. Falei sobre os tomógrafos, agora falarei um pouco sobre o OCT da córnea e do segmento anterior. Falarei um pouquinho dos princípios, dos tipos e das aplicações clínicas. Qual é o princípio do OCT de segmento anterior? Ele vai utilizar interferometria de baixa coerência, baseado nos atrasos entre ecos e pulsos de luz. Então, a fonte de luz vai emitir, uma fonte vai emitir um feixe luminoso em que vai ter um desvio, vai direcionar para um espelho e para um tecido estudado. O feixe direcionado ao globo ocular, nessa região aqui do detector, é refletido com atrasos diferentes para cada área analisada, gerando assim ecos comparados ao feixe de referência para aquisição de imagens. Temos dois tipos de OCT, o Time Domain, que fornece maior campo de imagem e avalia as estruturas de diferentes profundidades,
e tem uma limitação na resolução e maior tempo para a captura da imagem. E o espectral domain utiliza um menor comprimento de onda com maior velocidade de captura, o que resulta em maior resolução à custa de menor penetração e de menor campo de imagem. Essa maior resolução faz com que sejam mais precisos para avaliar a espessura de uma lamela ou uma lesão corneana. Temos dois tipos, o time domain e o spectral domain. Temos as marcas visantes, e no espectral temos Cirrus, OptiView e Spectralis, uma resolução de 5 a 7, o outro 18, uma velocidade de aquisição de 2, o outro de 25 a 40, e uma profundidade de imagem de 6, ou seja, o time domain é superior ao espectro domain, que é de 2 milímetros. E quais as aplicações do OCT? A gente pode avaliar opacidades corneanas, para fazer o cálculo de Liu fásico até identificar onde ela está, se ela está encostando na íris, em caso de ceratocone, cirurgia refrativa, transplante de córneas e lesões conjuntivais. Na opacidade corneana, a gente utiliza quando tem cicatriz corneana, raise pós-PRK e infiltrado subtelial. E qual o objetivo do OCT? Avaliar a profundidade das opacidades e planejamento de um PTK. Se for lesões superficiais e até mesmo em lesões profundas, a gente pode pensar em realizar um DAWIC. Em lios fásicas pré-operatórios, a gente pode avaliar a profundidade da câmara anterior e o diâmetro ângulo a ângulo. A gente pode fazer isso no ECO-B também. E avaliar o VALT da lio fáscica. Em caso de ceratocone, em pacientes com ceratocone, o OCT de segmento anterior evidencia redução da espessura corneana. Além disso, o OCT de alta resolução fornece informações sobre o mapa epitelial corneano. Nessa imagem aqui, mostra o afinamento com o espessamento, um padrão de Dunnett. No implante de anel intraestromal, o OCT de segmento anterior evidencia a profundidade do dispositivo, se ele está mais superficial ou está mais fundo em relação à córnea. Agora irei falar um pouco sobre o mapeamento epitelial da córnea. Ele pode ser realizado com OCT de domínio espectral ou ultrassonografia digital de muita alta frequência. O epitélio da córnea pode alterar o seu perfil de acordo com a espessura para compensar as irregularidades da superfície do estroma. Eu vou mostrar uma imagem posteriormente, vai deixar mais claro. Assim, observe o espessamento epitelial em áreas da perda tecidual, ou seja, em volta. Aqui. O ceratocone, o epitélio tende a afinar sobre o cone e engrossar em áreas adjacentes de adelgaçamento no estroma. Nessa imagem aqui, mostra o mapeamento epitelial, onde tem um afinamento nessa região azul aqui e um espessamento em regiões adjacentes. Na mesma coisa neste lado aqui, com espessamento ao redor. No LASIK miópico, a magnitude do espessamento epitelial central foi correlacionada com o grau do erro refrativo miópico ablacionado. A remodelação do epitélio da córnea pode ter um impacto significativo na interpretação da topografia corneana. A questão da lente. Quando o paciente vai fazer o exame, a gente pode abrir mão do mapa epitelial, que pode ajudar diferentes pacientes com leve assimetria, o uso de lente de contato. A gente pensa em work-page de ectasias subclínicas, mas também, em vez da gente fazer o mapa epitelial, é só pedir o paciente retirar a lente e a gente vai fazendo topografias seriadas para a gente ver se tem relação com a lente ou não. Tem essas duas maneiras que ajudam a corroborar com o nosso pensamento clínico. Auxilia no cálculo da profundidade de ablação no pré-operatório e em pacientes já submetidos à cirurgia refrativa que necessitam retratamento, o OCT pode fornecer a espessura do FEP, regularidade da lamela e auxilia no planejamento cirúrgico também. Então, as considerações finais desse trabalho, que a tomografia de córnea é um importante exame e é complementar na propedêutica de pacientes candidatos
ou submetidos à cirurgia refrativa. Os tomógrafos não substituem outros exames, como a topografia, por exemplo, mas sim traz mais informações e ajuda naqueles casos mais frustros, já que analisa a superfície anterior e posterior da córnea. E aí vai o questionamento lá do primeiro slide. A tomografia é indispensável para a cirurgia refrativa? Depende. Depende para que paciente. Tem pacientes que não vai precisar fazer a tomografia. Tem pacientes que é necessário ou é mais seguro a gente realizar. E quais serão esses pacientes? Pacientes que a gente está com dúvida se tem ou não tem, pacientes jovens, aqueles que têm a córnea mais fina, ou seja, com alta hipermetropia, a gente pode sim lançar mão. Obrigada. O Arnaldo deve estar entrando aí para fazer os comentários. Vamos esperar. Alguma coisa deve ter acontecido. Estou com um Alô, probleminha de áudio Luísa? aqui, mas já está resolvido. Excelente. Reinaldo, Agora entrou. vamos lá, Reinaldo. Reinaldo, A Maria tá me Luísa foi ouvindo? muito objetiva, viu? É muito difícil você abordar um assunto tão extenso de uma forma tão sucinta como você fez. Você foi muito objetivo. Gostei muito da sua aula, você falou dos temas dos tópicos mais importantes. Agora, depois, durante o curso, nós vamos passando para vocês uma hierarquia de valores, porque o Pentacam, assim como o Galilei, nos dá uma quantidade enorme de informações. Muitas informações são pouco relevantes. Então, a gente tem que valorizar aquelas que têm maior impacto sobre a avaliação de um risco de ectasia. E nós vamos fazer isso durante o nosso curso. Esses valores de referência, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, como se fala, eles são de referência. E é importante que você os avalie não só pelo valor absoluto, mas também em relação à topografia. O seu último slide foi perfeito. A tomografia não substitui a topografia. A topografia continua sendo o exame mais indispensável em cirurgia refrativa. Eu posso até fazer uma cirurgia refrativa só com a topografia, mas eu não me sinto confortável de fazer uma cirurgia refrativa só com Pentacam ou com Galilei. Lembrando que o Pentacam tem uma grande desvantagem, que é o fato dele avaliar o mapa axial dele apenas pela câmera de Scheimpflug. E ela não nos dá uma reprodutibilidade, ela nos dá as informações tão precisas como a gente consegue pelos anéis de plástico do topógrafo. Por isso que o Galilei tem uma vantagem sobre o Pentacam, porque ele utiliza a câmera de Scheimpflug junto com os anéis. Mas existe o desenvolvimento do software do Pentacam, ele teve assim, uma abordagem muito mais extensa do que o Galilei. Na verdade, do ponto de vista assim, de mercado, o Pentacam tem muito mais penetração do que o Galilei. Por vários motivos, que não justifica a gente falar aqui agora. Mas muito importante, você pode ter o Pentacam, frequentemente ele é necessário, principalmente em jovens, em córneas finas e altas profundidades de ablação. Aí é absolutamente indispensável. E principalmente, evidente, se você tiver alguma alteração da topografia. Então, o objetivo dos casos que eu vou apresentar para vocês amanhã são casos onde a topografia está alterada e o Pentacam está normal. Ou seja, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado muito grande para operar ou até contraindicar em função da topografia, e não porque
Pentacan ele encontrou alguma alteração. Então, vou mostrar vários casos para vocês onde a topografia foi o fator decisivo se nós íamos operar ou não e qual seria o risco de fazer a cirurgia, tá? Então, você falou muito bem também sobre o OCT, a importância dele na medida do flap, em caso de reoperação, de reabordagem, no caso de opacidades. Perfeito, foi muito, muito feliz. Então, o mapa epitelial de todas essas tecnologias é o que eu acho menos importante. Por quê? Porque para a gente ter um mapa epitelial alterado, frequentemente a gente já tem outras alterações da superfície que indicam o risco de ceratocone. É apenas mais uma informação. É interessante? É interessante para você principalmente fazer uma distinção entre o ORPAS e um ceratocone. Porque às vezes você deforma a córnea e você pode ter a impressão que é um ceratocone e pelo fato de você não ter uma diminuição da espessura do epitélio naquela área que você acha que é cone, mas na verdade é um órpode, então o fato de você não ter um afinamento naquela área te lembra, então, a possibilidade aqui de ser um órpode e não um ceratocone. Mas então é isso. Deixa agora o pessoal fazer as perguntas aí. Parabéns, eu gostei muito da sua apresentação. Perfeito, Reinaldo. Pessoal, vocês estão se iniciando no Fellowship de Cirurgia Refrativa e Ceratocone agora. É imprescindível que vocês aprendam não só a indicar a necessidade desses exames complementares, como também realizá-los. E vocês, durante o ano, vocês vão ter oportunidade de aprender a manusear e realizar o exame de todos os aparelhos. Então, o Pentacan, o tomógrafo Pentacan e os outros equipamentos que nós temos lá no Ocular Laser, eles estão à disposição de vocês, para que vocês possam aprender a realizar o exame. É imprescindível que vocês aprendam não só a interpretar uma tomografia Pentacan, como também realizar os exames. Com relação ao Orbiscan e a berrometria Xywave, é só vocês irem lá na clínica que as nossas técnicas lá vão ter muita boa vontade em ensinar a técnica do exame e ensinar vocês a realizarem o exame. E o Lucas, nas quartas-feiras à tarde, a especialidade dele é justamente realizar esses exames complementares com vocês, Topolizer e Pentacan, e explicar com bastante detalhe e com uma paciência que ninguém tem, só ele tem para poder explicar os detalhes da realização dos exames de todos esses equipamentos aí. Então, vocês devem agendar lá com o Lucas e agendar lá na clínica para que vocês possam aprender e realizar esses exames com bastante frequência. Como o Reinaldo já comentou, o padrão ouro em exame oftalmológico e um exame complementar que deve ser feito de rotina os exames oftalmológicos, principalmente na primeira consulta, é a topografia corneana baseada em anéis de plástico. Então, em caso de dúvida, lá na clínica a gente faz a topografia de rotina em todos os nossos pacientes em primeira consulta, e aqueles pacientes que eventualmente têm interesse em cirurgia refrativa, nós fazemos tomografia Orbiscan e aberrometria, e naqueles casos ainda que persiste alguma dúvida, a gente manda o paciente lá no Ocular Laser para fazer o Pentacan e ele volta com o exame para a gente poder analisar. Então, tem que lembrar que essas tecnologias, elas não brigam uma com elas são complementares. E é imprescindível que a gente faça topografia também. O exame de tomografia de córnea, ele é um exame bastante completo, mas a gente precisa, é imprescindível que a gente tenha também topografia. Como o Reinaldo comentou, tem muitos casos que ele vai mostrar amanhã de pacientes que estão com uma topografia alterada e, eventualmente, um exame de Pentacan normal. Agora, o contrário também acontece. Você, eventualmente, pode ter pacientes que têm, como a topografia corneana era um reflexo da imagem especular da face anterior da córnea, você pode, eventualmente, ter um paciente que tem uma topografia absolutamente normal, e se você observar a face posterior da córnea desse paciente, o mapa paquimétrico, você eventualmente pode observar alguma
algum afinamento na face posterior da córnea, que é um indício já de um ceratocone que pode estar evoluindo. Então, essas tecnologias, elas se complementam, elas não brigam uma com a outra. Ok? Vamos ouvir agora os comentários aí do doutor Gustavo Cieiro e do doutor Lucas. Vamos lá. Boa noite, professor Lucas. Quer ir na frente? Não, pode ir. Vai lá. Não, eu só queria chamar a atenção para uma questão aqui da questão legal. Hoje a gente tem que ter em mente essa questão da medicina defensiva e um paciente que por qualquer motivo venha apresentar qualquer problema, qualquer insatisfação que seja, a gente ter em mãos toda uma propedêutica completa, estar bem resguardado e ter isso documentado em prontuário pode nos resguardar e nos ajudar numa possível questão, no possível problema. Então, lembrar, por exemplo, eu ainda não me sinto seguro de indicar uma cirurgia apenas baseada em topografia. Eu gosto de ter uma propedêutica mais extensa, mais completa, por insegurança pessoal e também levando em conta essa questão legal. Uma abordagem legal, interessante também, que isso aí serve até para as próximas aulas, para os próximos temas onde isso couber, seria a questão inversa. O que pode acontecer quando não for observado um certo exame, um certo parâmetro, uma certa margem de segurança? Então, você deixa bem claro aí que PTA, com outros índices, o risco aí de desenvolver uma ectasia do paciente não será uma boa indicação para cirurgia. Como meu pai falou, tem é bem interessante essa questão de exames, de relevância de cada exame. Tem exame que tem pouca relevância, o seu resultado pode estar alterado, e tem índices que têm uma relevância maior, que chamam mais atenção. Bom, era isso. Parabéns pela aula e muito obrigado. Perfeito, Gustavo. Lembrar que você nunca, eventualmente, em uma eventual cirurgia refrativa ou em algum outro procedimento cirúrgico, você nunca vai ser penalizado por ter feito por excesso de zelo e ter feito um exame adicional. Mas, eventualmente, se você faz uma cirurgia refrativa, principalmente um LASIK, baseado apenas na topografia, e, eventualmente, esse paciente vier por algum motivo a desenvolver ectasia corneana, a gente pode ficar numa posição vulnerável. Então, principalmente aquele paciente que vai ser submetido ao LASIK, é desejável que você tenha também uma tomografia de córnea para poder embasar a boa indicação da realização do procedimento. Então, vamos lá, Lucas. Só fazer uma consideração aqui sobre isso que o Gustavo falou. Reinaldo, eu estou te ouvindo muito baixinho. Aumenta o volume. Não sei se é o meu problema aqui do meu headphone, mas eu estou te ouvindo muito, muito baixo. Aumenta um pouquinho o volume aí, por favor. Já aumentei. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo, mas continua baixo. Oi? Vocês estão ouvindo normal? Tá normal? Então deve ser o meu headphone aqui, que deve estar com bateria. Muda para o Windows, Arnaldo. É o seguinte, não é raro você ter uma topografia alterada com pentagram normal, mas é raríssimo você ter uma topografia normal com pentagram alterado. Por isso que eu falo que a gente deve, indispensável, fazer a topografia. A tomografia pode ser bastante útil, em muitos casos, como esse que eu já citei. Agora, uma topografia absolutamente normal, dificilmente vai aparecer um quadro ceratocônico. Agora, é evidente que o exame tem que ser de boa qualidade. Se você fizer um exame e não tiver confiável, você deve mandar repetir o exame. O exame mal feito, ele te atrapalha mais do que te ajuda. Alô? Isso aí, muito bem. Está ouvindo, Arnaldo? Eu vou trocar. Meu headphone aqui não está legal, não. Vou trocar ele aqui. Mas, então, vamos lá, Lucas. Okay. Experimenta o Windows. É interessante esse comentário seu, Reinaldo, porque semana passada o Lucas justamente apresentou para a gente um paciente que ele tinha tomografia pentagram
e não tinha a topografia. Todo mundo pedia, a gente queria ver a topografia, e você lá, por algum motivo, você não tinha topografia. Então, pessoal, na realidade, não faz sentido. O primeiro exame que a gente tem que realizar de rotina em nossos pacientes é a topografia gorniana. Não faz sentido nenhum você fazer um procedimento cirúrgico baseado apenas no, seja no Orbiscan, Pentacam, Galilei, qualquer um deles. Então, vamos lá, Lucas. Boa noite a todos. Maria Luísa, realmente, assim, só corroborando o que já foi falado, uma apresentação muito cadenciada, né? Você foi citando ponto a ponto, de forma objetiva e tal. Um primeiro conselho, não só para você, mas para todos que forem fazer apresentações, em que, ao longo do ano, quando mencionarem, como o exemplo do Belling-Ambrósio, né? Quando mencionarem um exame ou alguma fórmula de cálculo, uma fórmula para cálculo de lente intraocular, mencionar o nome completo dos autores, para eles serem introduzidos a todos, né? Então, é muito importante isso, porque vocês, como cirurgiões refrativos, vocês precisam conhecer muito bem a história de como que tudo começou, tá certo? Então, o Michael Belling é um médico americano que, juntamente com o Renato Ambrosio Júnior, o nosso colega brasileiro, no Rio de Janeiro, que criaram um estudo em conjunto, analisando exames feitos pelo Pentacam no mundo inteiro e conseguindo fazer notas de corte para pacientes supostamente que seriam candidatos a fazer uma cirurgia refrativa e uma nota determinada de corte que você mencionou de 1,60, né, no Pentacam, e você até falou assim, de 1,60 até 2 pontos, sei o quê, já seria uma coisa suspeita, uma suspeita de ectasia. Então, se é uma suspeita de ectasia, você estaria, então, excluindo um paciente candidato a fazer uma cirurgia refrativa, porque ele teria tido uma nota do índice D, né, que é a média dos outros 5 índices, maior do que 1,60. Então, entenda bem o seguinte, o Pentacam fabricado pela Oculus tem um programa, né? Todos esses dados que o Pentacam apresenta foram colocados por um programador de computador, e esse programador fez um programa para que o Pentacam sinalizasse de amarelo ou de vermelho quando determinados índices começam a ficar alterados. Estou com um exemplo aqui na mão bem fácil de mostrar para vocês. Então, os índices aqui embaixo estão todos vermelhos. Para vocês terem uma ideia, esse índice D aqui, ó, desse paciente, está de 10 ponto alguma coisa, 10,94. Ou seja, extremamente alterado, tendo em vista que o paciente tem um ceratocone, obviamente, muito facilmente detectado, já em consulta. Então, quando o paciente tem um ceratocone que você detecta lendo informação de ceratometria no autorrefrator, e a ceratometria já te fala ali, gritantemente, que ele tem ceratocone, isso é fácil. Realmente, o difícil é você pegar um paciente que supostamente tem ceratometria normal, né? Com uma média de 44, abaixo de 44, um pouco acima, não ultrapassando 47,2. E é esse paciente que você fala assim, esse paciente é normal, ele não tem tendência a ceratocone ou tem tendência a ceratocone? E esse é o objetivo nosso, né, principal, da gente encontrar aqui. Então, o Orbiscan, quando ele existia lá na Ocular Laser, e aí volto a reforçar o que o Arnaldo falou com vocês aí. A importância de vocês irem um dia lá na clínica do Arnaldo, todos vocês, mesmo que sejam em dias separados, mas ver o Orbiscan fazendo o exame, entender que o Orbiscan ele não constrói mapas de elevação anterior e posterior e mapa paquimétrico com os anéis de plástico que ele tem. Os anéis de plástico vão fazer simplesmente a topografia, mas é uma varredura em fenda, como se fosse uma lâmpada de fenda passando para um lado e para o outro. É nessa varredura de fenda que a câmera registra as imagens e consegue medir a espessura dessa fenda e aí construir
os mapas de elevação anterior e posterior, e, consequentemente, todo mapa paquimétrico de qualquer tomógrafo, ele só existe porque é a diferença entre a elevação anterior e a elevação posterior. E essa diferença é que constrói um mapa paquimétrico. Então, vocês têm que estar muito atentos, que eu já vi equipamentos de topografia sendo vendidos, sendo comercializados, representantes comerciais em congresso, mostrando topógrafos fazendo mapas além de topografia, e o vendedor do topógrafo falando assim, não, porque esse topógrafo faz também um mapa de elevação anterior. Este topógrafo, ele também faz um mapa de espessura. Ele não faz, não. Ele faz uma estimativa de uma elevação anterior. Uma estimativa. É impossível um topógrafo realizar um mapa paquimétrico. Não tem como. Um topógrafo ou qualquer equipamento, por exemplo, como o microscópio especular. O microscópio especular também usa análise de fenda para fazer uma leitura da espessura da córnea. Tudo bem, mas mapa paquimétrico só é construído a partir de mapa de elevação anterior e posterior, e é a diferença entre eles. Então, os índices de Belling, de Michael Belling e Renato Ambrosio, vieram sofrendo alterações nos últimos anos, e, infelizmente, eu não entendo por que isso não é atualizado na literatura científica, nos livros aos quais vocês recorrem para apresentar a aula. Então, vocês não veem isso em livros. O índice de 1,60 já foi considerado a nota de corte. Essa nota já baixou para 1,44 depois de alguns anos. Os estudos entre os dois grupos, o grupo do Michael Belling e o grupo de Renato Ambrosio, chegaram a um consenso que a nota de corte na análise final deste mapa da Best Fit Sphere e a comparação da Enhanced Best Fit Sphere, né? Essa nota baixou de 1,44 para 1,34 e atualmente, desde já de uns pelo menos 2 anos, que eu me lembro com certeza, este índice é de 1,24. Então, isso vocês podem ter em mente, isso não pode ficar solto, porque é informação crucial para a gente usar a informação que o Pentacam nos fornece. E aí, vocês indo lá na clínica do Arnaldo, 16º andar do Life Center, vendo o Orbscan funcionar e entender a varredura em fenda, trabalhando junto com a topografia, este exame ele é pré-requisito para que as informações capturadas pelo Orbscan 2, que é o modelo que tinha o ocular laser, esse Orbscan 2 ele comunicava, então, esses dados com o aberrômetro de frente de onda, né? O nosso antigo aberrômetro de frente de onda de modelo Hartmann-Shack. Vocês vão preparar aula sobre isso, para explicar isso para os colegas que assistirem às aulas que cada um de vocês prepararem. E o aberrômetro, então, era o equipamento que nós utilizávamos junto com o Orbscan para que, quando o nosso Excimer Laser era o Excimer Laser da Tecnolas, o nosso Excimer Laser antigamente tinha a sua estação de diagnóstico propedêutico para estudarmos esse paciente e escolhermos nos gerenciamentos do laser fazer tratamentos convencionais ou tratamentos personalizados. Com a troca da tecnologia do Excimer Laser, né, com atualização, com modernização, a Ocular Laser migrou para a plataforma da Alcon. Assim como quase todos os grandes serviços de cirurgia refrativa no Brasil, que tinham o Tecnolas, começaram a migrar para esses Excimer Lasers mais modernos, com maior frequência de disparos. E, então, esses equipamentos continuariam tendo as suas plataformas de diagnóstico. Então, o que hoje nós temos como chamado topolaser é um topóculos pelo mesmo fabricante
que faz o Pentacan, porque a Alcon encomendou para a Oculus a fabricação de um topógrafo que iria conversar apenas com o EX500. Então, a Oculus fabrica o Keratograph, ou conhecido como Keratograph 5M, que qualquer um pode comprar e usar como um topógrafo e várias outras funções que ele tem, mas quem adquire um Topolizer tem a característica de ter um Topolizer para conversar diretamente com o EX500. E da mesma forma, a Alcon também solicitou para a Oculus que fabricasse um Pentacan que seria mais específico, ele conversaria diretamente com o EX500. E esse equipamento se chama Oculizer. A Oculus teria um terceiro aparelho que chama Analyzer, que seria o concorrente de um analisador de frente de ondas, ou seja, um aberrômetro que concorreria com o Z-Wave. Então, esses nomes desses aparelhos, vocês precisam começar a ter familiaridade com eles para vocês entenderem. Quando a Ocular Laser comprou o Pentacan, nós queríamos ter um tomógrafo de segmento anterior, já mais moderno que o Orbscan, porque a Ocular Laser também começou a realizar as cirurgias de anel em maior escala. Durante muito tempo, a Ocular Laser fazia PRK, LASIK e pronto. De um tempo para cá, as atividades de crosslink, de implante de anel, aumentaram muito. E a gente precisava de um tomógrafo mais moderno. Escolhemos comprar o Pentacan, porque comprando o Pentacan, a gente não ficaria atrelado a ter um Oculizer que só conversaria diretamente, transportaria os dados diretamente para o EX500. Então, essa é mais ou menos a história do que aconteceu nas escolhas que nós fizemos das compras desses equipamentos e tal. Tá bom? Então, é só isso. Um detalhezinho que você mencionou de 1,60, essa nota de corte é muito importante para todo mundo. E um último detalhe, quando você estava mostrando essas caixas laterais aqui, você mencionou que seria muito importante o valor de asfericidade e o seu mouse ficou mostrando o valor de asfericidade do estudo posterior. E, na verdade, a asfericidade que nós usamos não é a posterior, é a asfericidade anterior. Esse foi um detalhe que você no mouse mostrou lá, mas você também nunca teve aula disso, então você também não estava sabendo desse detalhe, né? E eu comento isso porque, durante um tempo, as programações de implante de anel de Ferrara, o nomograma do Ferrara levava em consideração este número de asfericidade. E não era incomum médicos chegarem na Ocular Laser com cirurgia agendada e eles chegavam com a programação de anéis e eles tinham usado a informação da asfericidade posterior e estavam com o anel programado baseado na asfericidade posterior, que é diferente. E nós, como monitores lá, nós recebíamos esses colegas e tínhamos que falar, assim, não, ó, colega, o que você escolheu aqui não é essa asfericidade aqui, não. Então, o segmento de anel que você está com ele na mão aí está errado. A asfericidade correta é essa aqui. E aí o colega tinha que trocar o segmento antes de entrar para a cirurgia. Então, são muitos detalhes que vocês ainda não têm essa prática, essa maturidade, e, obviamente, nós estamos aqui para ir corrigindo esses detalhes para que vocês possam ter conhecimento de tudo isso, tá bom? Mas é isso aí. Muito bom a sua apresentação também, gostei bastante. Perfeito, Lucas, excelente. Pessoal, vamos para as perguntas, então. Como a gente já só um havia minutinho aqui, comentado. Arnaldo. Eu tinha Oi. observado também essa que Maria Luísa falou, sobre o nível do índice de Belin-Ambrosio. Realmente, o que aconteceu? 2,6, ele tem uma alta especificidade, mas uma baixíssima sensibilidade. Então, o que o grupo lá do Renato Ambrosio fez? Aumentou a sensibilidade para que a gente pudesse detectar ceratocones mais precocemente. Mesmo que, em muitos casos, a gente pudesse não ter ceratocone, ou seja, não ter uma boa especificidade. Mas é melhor a gente ter uma mais alta sensibilidade do que especificidade. A sensibilidade te dá segurança. A especificidade depende da sua experiência. Então, hoje, realmente, é isso que o Lucas falou, é 1,23, 1,24. E outro índice também que você citou aí, assim, que não ficou muito claro, você falou assim, arte máximo abaixo de 300 e alguma coisa, de 330, alguma coisa.
Lembrar que o arte máximo é um dos índices mais importantes do Pentacan. Ele leva em consideração a rapidez com que a córnea se espessa em relação à periferia, e que é aquela curva do PTI, né, do percentual de espessamento da córnea, em relação à paquimetria. Então, o arte máximo é um índice muito importante. E para ele ser normal, o ideal é que ele esteja próximo de 400 ou mais de 400. Quando você fala no arte máximo 330, 320, isso já é diagnóstico de ceratocone. Ok? Perfeito. Então, pessoal, vamos para as perguntas. Lembrar o seguinte, é importantíssimo que todos participem. Então, vocês podem comentar, podem fazer alguma pergunta adicional para a Maria Luísa, mas é imprescindível que todos realmente participem das nossas reuniões. Vamos começar, então, com a pergunta e o comentário do Dr. Rafael Salinas, por favor. Boa noite. Eu queria perguntar para o Dr. Lucas, Dr. Reinaldo, Dr. Arnaldo, o que foi que levou realmente o Pentacan se destacar e ser mais utilizado do que o Galilei? O Dr. Reinaldo até começou a falar nos primeiros comentários, mas preferiu deixar a informação para depois. Rafael, veja bem, vamos voltar lá atrás. A Obtec era a empresa que fazia o Orbiscan. O Orbiscan, há mais de 10 anos ou 15 anos, a Obtec se desinteressou em torná-lo o aparelho comercial. Parou de fabricar o Orbiscan. Então, o Orbiscan caiu em desuso. Mas antes dele cair em desuso, a Obtec percebeu a importância dos anéis de plácido e a segunda versão do Orbiscan, o Orbiscan 2, já tinha os anéis de plácido associados à câmara de Scheifflur, porque eles sabiam da importância dos anéis de plástico. E, curiosamente, o Pentacan, apesar de toda a visibilidade que ele tem, ele continua sem os anéis de plástico. Na verdade, é o seguinte, todos os dois aparelhos são muito bons. A questão é que nós temos um colega que é, hoje, a maior referência em oftalmologia do Brasil, que é o Renato Ambrosio, divulgando o Pentacan. Então, isso faz com que o Pentacan, além de ser um excelente equipamento, tenha também um mercado muito maior do que o Galilei. Então, isso faz uma diferença. Quando você tem um speaker do gabarito do Renato Ambrosio, isso dá visibilidade ao equipamento. O Renato Ambrosio não cita Galilei, fora alguma, porque ele é um speaker e ele tem conflito de interesses. Agora, o Galilei ele tem vantagens do ponto de vista de equipamento, porque ele associa os anéis de plástico, porém, ele não desenvolveu tantos softwares preditivos de ceratocone quanto o Pentacan. Então, por isso é que hoje o Pentacan ele tem muito mais representatividade, os trabalhos científicos citam muito mais o Pentacan do que o Galilei. Fora o fato que o Pentacan surgiu primeiro. O Pentacan surgiu muito antes do Galilei. Então, na corrida, ele foi fabricado, foi lançado, só tinha o Orbiscan como um concorrente, e o Arnaldo citou, o professor Reinaldo citou aí a câmara de Scheimpflug no Orbiscan. Na verdade, o Orbiscan não tem câmara de Scheimpflug. A câmara de Scheimpflug, a câmara de Scheimpflug foi uma das primeiras introduções, né, por causa da óculos. Então, o Galilei ele surgiu alguns anos depois, uns bons anos depois, porque a Zimmer, também como fabricante de laser de Fento II e tal, a Zimmer tinha que ter um equipamento que funcionasse como uma estação diagnóstica dos seus equipamentos de laser e tal. Então, eu acho que o Pentacan ganhou espaço mundial, primeiro, pelo mapa de construção de anéis. O Galilei, até onde eu sei, até onde me consta, não tem uma página mostrando detalhadamente para um médico que quer fazer implante de anel
aonde fazer a profundidade do túnel, onde fazer a incisão, onde está o ponto mais fino. O médico tem que ficar analisando isso, como a gente fazia no Orbiscan. No Orbiscan, a gente pegava o mapa paquimétrico e ficava estudando aquele mapa ali, procurando onde estava o ponto mais fino e calculando mesmo a porcentagem para a gente calibrar o bisturi de diamante. Então, o Pentacan ele já te dá um mapa, né, por causa, né, do advento do anel no mundo inteiro, por causa do Paulo Ferrara. Então, o Pentacan ganhou muito repercussão, a meu ver, não só por já ser um tomógrafo para auxiliar no diagnóstico ceratocone, selecionar o paciente ali para refrativa, mas já encurtando, abreviando o caminho para programar a cirurgia de anel. E o Galilei não faz isso. Exato. Obrigado, Lucas, você ter Só para corrigido concluir, aí. então, Realmente é pessoal, fenda, não é o canal. Orbiscan 2E, que é o modelo que nós temos lá, ele é uma associação de uma varredura a laser com os anéis de plasma. O Orbiscan, o primeiro Orbiscan, o Orbiscan 1, ele não tinha os anéis de plasma, era só a varredura a laser. O Orbiscan 2E, que é o modelo, é o último modelo que estava disponível, ele tem essa associação dos anéis de plástico com a varredura a laser. Agora, um detalhe que eu não sei se você sabe, Lu, na verdade, o modelo que nós temos lá no Orbiscan 2E, que nós temos lá no Live Center e o Oberhome, não é semelhante ao da Ocular Laser. É o da Ocular Laser que foi recomprado. Na Não, sim, realidade, por causa exatamente. de, Eu sei. é porque do jeito que você falou, parecia que era um outro modelo. Na realidade, é o seguinte: quando a gente vendeu o nosso Tecnola Z100, a estação de diagnóstico foi junto. E o ano passado, o colega lá, que não vem ao caso, que comprou o laser, ele comprou um Pentacan e resolveu vender o Orbiscan. Então, eu fiquei sabendo, entrei em contato com ele e comprei novamente para a gente o Orbiscan e o Aberhome. Então, na realidade, o modelo que nós temos lá no Life Center é exatamente o que era da Ocular Laser. Vamos para Sim. o doutor Rafael Oliveira agora fazer a pergunta para a doutora Maria Luísa, por favor. Boa noite, parabéns pela aula, Maria, foi muito boa. Eu fiquei com a dúvida em relação ao mapa paquimétrico, uma dúvida mais prática do que teórica, se na prática vocês têm algum de preferência, tipo assim, se tem todos disponíveis, do de OCT de segmento anterior, do Orbiscan, do Pentacan, se tem um, vocês veem que é mais confiável do que outro, ou se é a mesma coisa. O mapa paquimétrico, Rafael, ele é muito importante, primeiro, para a gente analisar se existe alguma região de afinamento, principalmente na região inferior temporal, que é onde a maioria das ectasias se iniciam. Então, o mapa paquimétrico ele é importante para você fazer um diagnóstico de, eventualmente, um ceratocone incipiente, um ceratocone que está, eventualmente, se iniciando, e ele é imprescindível para que você faça a avaliação da profundidade do túnel Ah, massa. que nós vamos confeccionar com o pente segundo para o implante do segmento de anel. Então, na realidade, o mapa paquimétrico que mais nos interessa é aquele do Pentacan. Então, toda vez que você for implantar um segmento de anel, você pode ter, até como o Lucas já comentou, você pode até analisar através do mapa paquimétrico do Orbiscan, mas o padrão de referência que nós utilizamos é o software de anéis corneanos, baseado no mapa paquimétrico do Pentacan. Okay? O Ok. Galilei ele também tem um mapa paquimétrico, mas ele, infelizmente, ele não tem esse mapa que nos interessa muito para implante da anel, que é o mapa de anéis corneanos, e já aparece lá a profundidade, 75%. Seja se você for fazer um anel manual pelo centro, ele já simplifica muito a vida da gente. Então, se você precisar pedir um mapa paquimétrico, principalmente para anel, a melhor opção, sem dúvida, é a do Pentacan. Okay? Beleza, Ô, obrigado. Você quer Rafael, comentar mais alguma coisa? Não, hoje é só isso mesmo. Oi, eu doutor queria Reinaldo. só sugerir, Rafael, o seguinte: é, todo aparelho que a gente vai comprar deve ser um aparelho de boa qualidade. Mas tem dois equipamentos, gente, que tem que ser de ótima qualidade. Um é a lâmpada de fenda. Não economize em lâmpada de fenda, porque senão daqui a pouco você está trocando. Compra uma lâmpada de fenda, você vai trabalhar com ela 40, 50 anos.
Compre uma ótima lâmpada de fenda. E o segundo aparelho? Topógrafo. Existem topógrafos de péssima qualidade. Então, se você tem uma topografia num topógrafo que não é de boa qualidade, essa topografia não vai te dar todas as informações. Então, não vai ser um exame tão importante como ele na verdade é. Ou seja, toma muito cuidado. Se você não tiver condições de comprar um bom topógrafo, peça topografia num serviço que tem um bom topógrafo. Perfeito. A doutora Ana Luísa, vamos lá. Não, eu só fiquei com uma coisa que eu queria perguntar, mas acabou que o Rafael até falou. Em questão do implante do anel, considera então a PAC do Pentacam. Para cirurgia Exatamente. refrativa, também no caso de cirurgia refrativa, deu inconsistência na paquimetria ultrassônica e do Pentacam, eu também considero a do Pentacam, uso ela, né? Pra gente fazer a avaliação. Na realidade, para a cirurgia refrativa, você pode usar Ou o não tem. mapa paquimétrico do Galileu, do Orbiskhan, do Pentacam. Todos os 3 mapas são bastante precisos. Agora, para anel, realmente, a melhor opção, sem dúvida, que é a do Pentacam, até pela facilidade, já te dá os dados todos que a gente precisa. Para E você não fazer uma tem. avaliação, Mas para para você... refrativa, pode se considerar pela paquimetria ultrassônica? Eu posso não, usar. Pode não, você Mas deve considerar. pode, então, né? o Não, padrão pode não, ouro deve. para a paquimetria é a paquimetria ultrassônica. Tá. Aquela paquimetria que você tem por exemplo, a microscopia especular, ela te fornece uma paquimetria, mas aquilo é uma paquimetria ótica. Toda paquimetria ótica, a paquimetria, o mapa paquimétrico também do Orbiscan é uma paquimetria ótica. E a paquimetria ótica, ela depende da transparência corneana. Então, se você tem, eventualmente, alguma região da córnea, algum setor da córnea que não tem uma boa transparência, aquelas medidas de espessura ali, elas não serão confiáveis. Mas isso vale também para o Pentacam. Se você tem o Pentacam, o mapa de Scheimpflug, ele depende de uma boa transparência corneana. Se você tem uma córnea que não é transparente, você vai ter uma série de artefatos que vão comprometer não só a curvatura, como também essas medidas de espessura da córnea. Okay? Por isso que o padrão ouro ainda permanece sendo a paquimetria ultrassônica. Okay? Vocês não vendem, se você tiver um paquímetro ultrassônico lá na sua clínica, não venda ele, que você vai precisar dele. Vamos para o... você quer comentar mais alguma coisa? Ô, Ana Luísa? Luísa, eu queria fazer o seguinte comentário para você. Como o Reinaldo falou assim, não, você deve fazer, não é que você pode, você deve. Então, entenda o seguinte, um paquímetro ultrassônico, ele realmente ele não perde a sua importância. Primeiro que ele é um equipamento muito mais barato para você conseguir ter num consultório só seu, do que você resolver comprar um Pentacam sozinha para ter o luxo de poder analisar se o paciente pode ou não pode ir para um refrativo. Para você poder entender, né, o paquímetro ultrassônico, ele não consegue fazer um mapa reprodutível como um tomógrafo, que te dá cores numa análise muito mais rápida, sem tocar no olho do paciente, e você ter aquilo impresso. Mas você pode sim usar o paquímetro, né, a ponta do paquímetro. Por exemplo, eu já fui operar muito em interior para colegas que estão iniciando a fazer implante de anel, e o colega do interior ele não tem, não existe Pentacam, Orbiscan, Galilei na cidade dele ou num raio de 400 quilômetros ao redor da cidade dele. Não existe. Então, o médico tem um topógrafo, ele analisa ali onde é que está a ectasia, o formato da ectasia, e quando a gente chega lá para operar, na técnica manual, porque obviamente o cara não tem um laser de 20 segundos na cidade dele, e que quando você faz, então, o carimbo, que marca o trajeto de 5 milímetros, de onde você vai implantar o anel, você pode pegar o paquímetro e fazer medidas aonde você fez esse carimbo. Então, você fala assim, eu vou fazer implante com técnica manual. Eu quero medir aonde eu vou fazer a incisão, qual é a espessura desse local da incisão. E se você não tem um paquímetro ultrassônico, é impossível você calibrar o bisturi de diamante para fazer a incisão
que vai gerar o início do túnel. Então, o paquímetro ultrassônico ele tem importância não só em uma escolha que você está medindo o centro da córnea do seu paciente e você está questionando, perguntando sempre em relação à cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa. Talvez a sua pergunta para a cirurgia refrativa não seja tão importante quanto para a anel. Porque se você tem um paquímetro e está medindo apenas o centro da córnea do seu paciente, você está querendo saber ali a espessura central. E aí, nesse momento, você não está sabendo, não está descobrindo qual o local secreto da córnea, onde a córnea teria o seu ponto mais fino, que muitas vezes não está no centro. Então, de repente, você está medindo a espessura central, mas o ponto mais fino da córnea não está no centro, está mais para fora da região da pupila. E ali teria uma tendência ceratocônica. Entendeu? Então, o paquímetro tem uma importância crucial, mas hoje eu vejo, principalmente para implantes de anéis manuais, quando você não tem tecnologia em cidades do interior. Ô Lucas, só para fechar esse assunto da paquimetria ultrassônica, eu vou colocar duas observações. Primeiro, numa córnea com ceratocone, dificilmente o ponto mais fino está no centro da córnea. O ponto mais fino ele é paracentral temporal inferior. Então, você, quando vai fazer a paquimetria ultrassônica, você deve considerar também a menor medida e não a média. Porque como você, às vezes, muda, às vezes, 1 milímetro de um lado para o outro, você tem uma diferença significativa. E é importante você saber qual que é a menor espessura e não a média. Ok? Então, lembrar que não é no centro. É próximo ao centro, mas temporal inferior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Acontecia uma coisa interessante quando a gente fazia RK, é que a gente sempre deixava a última incisão para ser feita era temporal inferior. A gente não sabia, mas a gente estava operando muito ceratocone. A gente não tinha topógrafo, a gente tinha paquímetro apenas. Então, o que acontecia? A gente tinha ceratometria e tinha a paquimetria. A gente fazia as outras incisões e deixava temporal inferior por último, porque ela, com frequência, ela tinha uma microperfuração. Perfeito. Vamos lá, então, para o doutor Rafael Raad e os seus comentários aí. Oi, Arnaldo, boa noite. Hoje, em Boa específico, noite. eu não tenho nenhuma pergunta a ser feita, não. Perfeito. Doutor Certo? Vinícius? Boa noite. Parabenizar a Maria Luísa pela aula. Gostei muito, achei muito interessante. Minha internet estava um pouquinho instável, eu perdi um pouco a parte que citou do mapa epitelial. Eu ouvi as citações de que seria um dos exames menos utilizados entre os outros citados, mas minha dúvida ficou na questão prática mesmo. Em quais pacientes vocês lançariam mão do mapa epitelial no manejo mesmo, na programação cirúrgica? Eu respondo? Quer responder? Quer que eu responda? Pode Pode responder. responder, mas o exemplo que eu dei em aula foi na questão da lente de contato, que é um que ajuda também a diferenciar no workpage, né? Em que dá o afinamento e em áreas adjacentes o espessamento. Mas eu falei que não necessariamente tem que ser o mapa epitelial, pode fazer retirada da lente e fazendo topografias seriadas até a melhora da córnea, né? Esse foi o exemplo. Em algum momento que, além da topografia, vocês repetiu a topografia várias vezes, tem algum momento que você para de repetir a topografia e pediria? Ô Vinícius, vou complementar de uma forma assim, para você tentar poder entender. O mapa epitelial foi mais uma propedêutica que surgiu, porque a tecnologia vai avançando e vai nos permitindo ver coisas que a gente não conseguia ver antes, né? Então, eu acho que vai ter espaço ainda para o futuro para talvez aumentar o uso ou a valorização do mapa epitelial, mas em cirurgia refrativa, como o Reinaldo citou. Para você ter uma modificação do epitélio, para o epitélio tentar regularizar essa superfície que estaria começando a ter um ceratocone, né? De novo, vamos nos deter ao fato de que nós temos que entender o fato limítrofe.
daquele paciente que pode e que não pode fazer cirurgia refrativa. Então, naquele paciente que teria uma suspeita de ceratocone, em que o mapa epitelial poderia começar a gerar alterações, se você estudasse o mapa de elevação posterior da córnea, com certeza o mapa de elevação posterior já estaria mostrando áreas de elevação alteradas, que justificaria, né, às vezes, você não ter uma topografia com uma sensibilidade para pegar já ali um ceratocone. Aí você teria um mapa epitelial que poderia melhorar um estudo, uma análise, para você falar assim, a topografia me parece normal, mas eu não tenho experiência para analisar a topografia, eu sou inseguro. Então, você pode lançar a mão do mapa epitelial. Então, um outro exemplo lá que eu acho que seria muito prático para os médicos que trabalham com ortoceratologia, e que aí são pouquíssimos, né? Um mapa, um aparelho para fazer um mapa epitelial mostraria para o médico exatamente as alterações que o epitélio está sofrendo no uso, na adaptação e no uso da ortoceratologia. A questão é que quem trabalha com ortoceratologia está muito mais acostumado a analisar o resultado topográfico nitidamente alterado pela ortoceratologia, que quem tem experiência usa topografia, não vai comprar um OCT que tenha mapa epitelial para trabalhar com ortoceratologia. Haja visto, né, o Reinaldo faz ortoceratologia e quem trabalha sabe que ortoceratologia é um negócio que não dá retorno. Até o retorno financeiro é uma coisa que dá muito trabalho e não dá retorno financeiro muito interessante. Então, assim, é uma coisa muito difícil, mas seria uma ótima aplicação do mapa epitelial, por exemplo. O mapa epitelial ele também é importante quando você vai fazer um tratamento transepitelial e você vai remover o epitélio corneano com laser. Então, é interessante que a gente usa lá um padrão de 55 micra para a remoção do epitélio quando a gente vai fazer o tratamento Streamline. Mas se a gente tivesse lá o mapa epitelial daquele próprio paciente, a gente poderia, de repente, em vez de usar um padrão de 55 micra para todos os nossos pacientes, você, de acordo com o mapa de espessura corneana, ou 50, 55 ou 45. Então, na realidade, é um detalhe que realmente vai propiciar uma melhora na qualidade do tratamento transepitelial, mas ainda não é imprescindível que você tenha para realizar. E lembrar também que nos ceratocones iniciais, muitas vezes o epitélio corneano ele é usado pela própria córnea, com espessamento na periferia, na média periferia da córnea, no sentido de tentar, até um certo limite, conseguir melhorar essa irregularidade da córnea. Então, no diagnóstico dos ceratocones incipientes, o mapa paquimétrico, o mapa de espessura corneana, ele também seria desejável, porém não imprescindível. Okay? Então, pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a doutora Maria Luísa? Não sei se eu deixei de citar, de convidar alguém aí para falar. Alguma pergunta, algum comentário? Muito bem. Então é isso. Amanhã estaremos 19h30 com os casos cirúrgicos aí do Reinaldo. Tá? Lembrando que a feriado é sexta-feira. Sexta-feira não teríamos nenhuma atividade cirúrgica lá no Ocular Laser, mas amanhã temos a nossa aula de casos cirúrgicos aí normalmente. Ok? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Reinaldo, Lucas, Gustavo, podemos encerrar? Acho que a hora é boa. 9h, terminamos em ponto. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Okay, falou, gente. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.